A ceia do Senhor, eu costumo dizer, é um culto que me constrange, porque é algo extraordinário na vida do cristão. Nós sabemos que a cada adoração, a cada louvor que ao Senhor oferecemos, Ele se faz presente. Mas se há um momento extremamente especial na vida da igreja, é o momento de ceia. Esse é um momento que mexeu até com Martinho Lutero, em trabalhando as suas teses, em revendo os seus conceitos, de um sacerdote católico a um crente no Senhor, genuinamente seguindo lá a sua palavra. Esse é o momento que ele escreve a respeito, que mexeu com o seu conhecimento, porque de fato nós temos a ceia como um memorial. O pão é pão, o cálice é cálice, não se transforma, mas há uma presença intensa do Senhor no nosso meio, em especial quando estamos compartilhando do pão e do cálice, que vamos fazer daqui a pouco. E eu quero continuar nesse texto de João 13, a partir do 21, onde nós lemos assim: ditas estas coisas, o que lemos ainda há pouco, e depois Jesus explica, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade, eu vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus. Mas não quero que você medite nessa manhã a ênfase que o texto dá a um sujeito que é o traidor, não. Eu quero que você dê ênfase nessa manhã a esse momento precioso que temos a honra de compartilhar, que é a ceia do Senhor. Eu quero que você observe essa condição de João, de escrever sobre ele mesmo como um discípulo amado, porque ele pôde perceber o amor de Jesus, não só por ele, mas por todos os discípulos, e esse privilégio, a oportunidade que ele teve naquele momento de poder encostar a sua cabeça no peito de Jesus. Há historiadores que relatam que essa ceia foi celebrada com uma mobília semelhante à mobília utilizada por romanos, onde você ficava deitado, com o seu lado esquerdo apoiado e se utilizando do seu braço direito, se achegando à mesa. Pode ser. Eu ainda prefiro um método tradicional, mais usado por nós ocidentais, mas também utilizado naquela região, que era uma mesa com cadeiras ou banquetas, poltronas, enfim, utensílios que traziam um certo conforto e facilitavam o acesso àquela mesa. Porque mesmo sentado, próximo, você pode sim se recostar em alguém. E eu pergunto se nessa manhã, assim como eu, você não está passando na tua mente agora, dar tudo que você tem e poder novamente encostar a sua cabeça no peito de sua mãe, ou do seu pai, ou de alguém muito querido por você. De você poder chegar conturbado, com problemas os mais diversos, e saber que o teu conforto vai estar em encostar a tua cabeça no peito de alguém. Já perceberam quando você está perto de alguém que está choroso, e falta-lhe palavras, o que você pode oferecer é o ombro, e a pessoa se apoia no teu ombro e se derrama, e ela sai melhor depois desse momento? Você sai com o teu ombro lá molhado, às vezes cremoso, mas valeu a pena. Eu lembro-me agora do pastor Fernando Brandão, numa pregação que eu pude estar presente,
onde ele falava do início do projeto Cristolândia, em que, pelo Espírito Santo, ele fora conduzido ao lugar errado para ele, mas certo para Deus. Ele estava num congresso, numa conferência em São Paulo. A primeira noite ele foi acompanhado. Na segunda noite ele entendeu, não, eu sei aonde é a igreja, eu posso ir sozinho. Tudo projeto, plano de Deus. E ele foi conduzido a um local que não era o destino da igreja. E ele percebeu que foi entrando, e ele pôde ver a miséria daquelas pessoas, na Cracolândia de São Paulo. E ele começou a ficar com medo, começou a clamar a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus falou, tem que ter misericórdia deles, você já está guardado, eu preciso ter deles. E ele entendeu que Deus iniciava ali um projeto, e ele disse que no primeiro culto, que eles celebraram ali na Cracolândia, no momento do apelo, estava próximo a ele um homem viciado, chorando, e com o nariz daquele jeito. E ele percebeu que aquele homem estava se aproximando dele, ele estava um terno novo, perfumado. Ele disse, eu não vou, na mente dele, permitir que esse homem me abrace, não. Olha o estado dele, sujo. A lágrima produzindo aquela lama. O nariz produzindo aquele creme. Ele já imaginou o que iria acontecer com ele, mas ele disse que a presença de Deus foi algo tão extraordinário, e quando ele se apercebeu, aquele homem estava apoiado no seu peito. Estava se confortando nos seus braços. Ele disse que o terno ficou naquele estado, mas lavou. Mas poder ver aquele homem sendo lavado pelo sangue de Jesus foi algo maravilhoso. E aí surgiu o projeto Cristolândia. Mas ele pôde oferecer o ombro dele a alguém que estava triste, choroso. No momento final da sua tristeza, porque uma alegria inundou aquele ser que foi a presença do Espírito Santo no momento da sua conversão. Mas assim que é, muitas das vezes nós nos encontramos angustiados, tristes, abatidos. E como é bom encontrar um ombro amigo, poder se aconchegar. Às vezes não é nem no momento de tristeza, você está lá no seu conforto do seu lar, assistindo um programa, um filme, e você está na companhia de quem você gosta, e aquela pessoa se apoia em você, ou você se apoia nela, e você sente o quê? Conforto, alegria, segurança. E tudo isso é o que nós recebemos da parte do Senhor. O conforto, a alegria, a segurança de estarmos apoiados em quem de fato nos dá apoio, apoiados em quem de fato nos ama. E esse momento aqui é o momento da Páscoa, onde judeus celebravam a Páscoa do Senhor, relembrando a saída do Egito, onde eram escravos, e agora saíam em direção a uma terra prometida, livres, libertos, e agora prestes a se tornarem uma nação. Então eles celebravam isso, e Jesus está aqui com seus discípulos, antecipando essa celebração em um dia, devido às ocorrências que iriam acontecer, que era a sua prisão, sua crucificação, morte e ressurreição para a glória de Deus. Então Jesus antecipa em um dia essa celebração, e todos estão com seus olhos, com seus pensamentos voltados para a celebração da Páscoa. Na verdade, a terceira Páscoa celebrada com Jesus. Só que essa Páscoa haveria de ser diferente. Essa Páscoa já havia sido realizada já na eternidade. Uma Páscoa onde Jesus iria expressar, derramar todo o seu amor, mostrar aos seus discípulos o real motivo da sua vinda. Então nós lemos que Jesus estava sim angustiado. Era um momento de alegria, era um momento festivo. Era um momento onde famílias se reuniam em torno de uma mesa e ali celebravam a Páscoa, comiam do cordeiro que estava sobre ela, com ervas amargas, sim, para relembrar a saída do Egito, mas a celebravam livres, embora sob o domínio de Roma nesses dias, mas com a liberdade de celebrarem a Páscoa, de cultuarem a Deus sem restrições. E ali estava Jesus com os seus discípulos, com algumas restrições, devido não aos romanos, mas aos judeus perseguirem ao Senhor e desejarem a sua prisão e morte. Então ele fez esse momento com seus discípulos com portas fechadas, assim como as famílias fechavam suas portas na segurança do seu lar, celebravam a ceia, como nós celebramos as nossas festividades em casa, não é? Com os nossos. E Jesus estava ali àquela mesa. E a palavra de Deus diz que ele estava angustiado. Não só pelo que viria,
mas por saber que naquele meio havia o quê? Um traidor. Mas o interessante é que ninguém conseguia detectar essa pessoa. Por quê? Porque todos eram amados de igual modo. Queridos, já pensaram nisso? Em recebermos um amor que não faz distinção? Recentemente nós falamos de algo comum que nós vemos na Bíblia e vemos na sociedade: preferências. E elas existem, às vezes camufladas, mas elas existem. E bom que elas não existissem. Eu creio que muitas vezes elas não existem também. Amamos de igual modo. Aprendemos com Deus a amar, e é esse amor que nós transferimos. Mas imagine uma comunidade, imagine um grupo de pessoas em que todos são amados de igual modo. Eu não sou mais amado porque eu trabalho mais, eu não sou menos amado porque eu trabalho menos, eu não sou mais amado porque eu contribuo com mais, eu não sou menos amado porque eu não contribuo. Não, Deus expressando o seu amor comum a todos. Nessa manhã o amor de Deus, ele é comum a todos nós aqui. Não há distinção para Deus. Todos nós somos amados, independente daquilo que temos realizado para o Senhor. O que podemos é entristecê-lo com a nossa infidelidade, com a nossa incredulidade, muitas das vezes, mas continuamos sendo amados, porque somos salvos pela graça do Senhor, nenhum mérito humano. O que nós podemos é responder com o nosso serviço, com o nosso ide, com as nossas vidas, a isso tudo que Deus tem nos proporcionado, tem nos oferecido. Mas isso não vai interferir nesse amor. O que vai acontecer é que nós podemos ser mais ou menos usados pelo Senhor. Isso nós vemos na igreja de Cristo. Pessoas que são mais usadas, pessoas que são menos usadas, porque é a disposição que nós damos ao Senhor. Jesus disse que não seria por essas ações que seríamos conhecidos, mas seríamos conhecidos pelos nossos frutos. Pastor tem que dar fruto? Tem, porque pastor também é ovelha. Mas as ovelhas têm que dar frutos. Você não tem que se preocupar com a árvore do seu vizinho, tem que se preocupar é com você. Que fruto você está produzindo? Porque um dia todos nós vamos comparecer perante o mesmo Senhor e vamos dar conta daquilo que nós fizemos. Paulo escreve algo extraordinário. Nós vamos abrir as mãos e servos e servas vão apresentar trabalhos de ouro, prata, bronze, ferro e até de palha. Haverá crentes que vão oferecer ao Senhor o seu serviço, o seu trabalho feito, sabe por quê? De palha. E João identifica Jesus como aquele que tem os seus olhos como chamas de fogo. Aí, em outras palavras, é como o discípulo escreve: tem crente que vai subir de mão queimada, mas vai subir, porque a palha vai queimar, mas seremos salvos, porque é pela graça que nós somos salvos. Mas que em nossas mentes, em nossos corações, esteja o desejo de produzir um trabalho de ouro, ainda que seja de palha, mas que ele encontre no nosso ser o desejo sincero de produzir o melhor para ele. E aqui está Jesus com os seus discípulos, os amando de igual modo. Lemos há pouco Jesus lavando os pés aos discípulos, depois ele explica a razão disso. Ele disse: eu que sou o Senhor, lavei o pé de vocês, os pés de vocês. O que vocês devem fazer? De igual modo, lavar os pés uns dos outros. Não esperem que lave os seus pés, lave você os pés do seu irmão. Eu não digo isso de forma literal, não. Você não precisa ir lá atrás, pegar uma bacia, uma toalha, não. Mas é a sua conduta para com o seu irmão. Como tem sido o seu interagir com o seu irmão. Como você tem procedido na igreja do Senhor. Jesus ensinou ali a humildade, mas também nesse texto ele passa algo extraordinário. Ele passa o seu perdão. Algo tão importante para essa manhã. Importante para todos os dias, mas em especial para esse momento. Paulo nos escreve: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não manda você examinar o seu irmão. Ele não manda você celebrar a ceia na diagonal, no sentido de você ver quem está pegando ou não o cálice. Uma prática antiga na igreja. Hoje é dia de saber quem está em pecado. Se o irmão não pegar, está em pecado. Agora eu tenho que descobrir qual é o pecado. Não, é você com o Senhor. Nesse momento, a tua visão periférica, ela precisa se estreitar.
A tua visão macro, ela precisa agora, nesse único momento, exclusivo, especial, se tornar uma visão micro, aonde é você e o Senhor, aonde os teus olhos têm que estar voltados para o pão e para o cálice. E ali você se autoexaminar, e ali você entender quem é você no reino de Deus, quem é você na igreja do Senhor. Percebam que eles estão reunidos ali, Jesus está angustiado, mas isso está sendo difícil de ser detectado, porque Jesus está expressando amor, Jesus lava os pés. E Pedro vê aquilo, e ele fala, não, ele é Senhor. Nesse momento ele percebe, ele é Senhor. E Jesus disse o quê? Se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Então o corpo todo, não, o corpo está limpo, você precisa lavar os seus pés. Porque nós estamos limpos. Mas na nossa caminhada, nós costumamos sujar o quê? Os nossos pés. E precisamos lavá-lo da imundície. Isso quer dizer que eu e você somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. O pecado que nos direcionava à morte, ele foi abolido das nossas vidas. Mas nós praticamos pecados, nós pecamos. Talvez na vinda para cá, aqui dentro mesmo. Mas, como Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus nos lava também desses pecados. Mas que haja o quê? Uma busca, um arrependimento, uma busca pelo perdão. E Ele está pronto a perdoar. Ele não está dando uma licença para você pecar, não. Ele está te dando uma solução para o seu pecado. Jesus não está me incentivando a sair daqui e pecar, porque eu sei que Ele vai me perdoar. Não é assim que funciona. Mas se eu vier a pecar, Ele estará pronto a me perdoar, vendo em mim arrependimento. Mas a palavra de Deus diz que Ele, angustiado, Ele se reúne com os seus discípulos para aquele momento. Eu penso em Jesus, olhando para cada um deles, conhecendo o pensamento de cada um deles, percebendo que em 3 anos de caminhada, dando a eles autoridade para expelirem demônios, para curar enfermos, ressuscitar mortos, trazer visão ao cego, audição ao surdo, falar ao mudo, um ali não aprendeu, de fato, o que é pertencer ao Senhor, o que é fazer parte do reino. Mas Jesus continuou amando como amou desde o princípio. E fica a dúvida, quem é? Percebam aqui que o olhar, ele é amplo. A pergunta que é feita aqui, pergunta para ele quem é. Há um outro texto que diz assim, sou eu, Senhor. O peso é tão grande dessa afirmação de Jesus que mexe com aquelas pessoas. É como imaginarmos aquele grande dia que estaremos diante dele, face a face. Como estará a nossa mente? Aquele filme que costuma passar, toda pessoa que diz que está perto da morte passa o filme da sua vida. E vai passar realmente, eu acho que é baseado nessa compreensão. Mas sabemos que seremos por ele absolvidos. Mas vamos nos achegar diante dele com o pensamento envergonhado? Não. Vamos chegar felizes porque ele nos chamou para si, é ele que nos conduz. Não somos nós que vamos por vontade própria. São anjos que vão nos conduzir à presença do Senhor. Assim como somos conduzidos hoje pelo Espírito Santo. Naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Há um Espírito em nós, que é o Espírito de Deus, buscando nos orientar no como devemos proceder diante de Deus. Mas, amados, está aqui Jesus diante dos seus discípulos. E você vê que ele dá detalhes. Ele diz assim, aquele que eu dou um pedaço de pão. Nem assim perceberam, porque todos de igual modo receberam das mãos do Senhor. Porque Jesus tratava-os de igual modo, sem distinção. Mas João aqui, ele procura o melhor lugar. Há 12 lugares à mesa, porque aqui estão só os discípulos mais próximos de Jesus, os chamados apóstolos. Há 12 lugares, mais o lugar do Senhor, que era no meio. Eu fico pensando se ele não correu, se antecipou para sentar naquele melhor lugar. Mas coube a ele sentar naquele lugar. Estavam à direita ou à esquerda, mas ele estava numa posição onde Jesus estava virado para ele. E João aproveitou aquele momento. Ele não vou perder essa oportunidade
de estar bem próximo do Senhor. Bom é estar à mesa com Jesus. Melhor ainda é estar bem próximo a Ele. E há uma canção que nós cantamos que fala sobre isso, né? Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Eu não sei se ele teve esse privilégio, mas creio que sim, porque há um momento que há uma forte aproximação. E imagine um coração que bate intensamente por nós. Como não deveria ser as batidas desse coração? Ainda mais aproximando-se do momento que Jesus ia experimentar por amor a nós. Quando nós estamos diante de uma grande notícia, da expectativa de algo, o nosso coração ele bate diferente. As batidas são diferentes, somos levados a batimentos exagerados. Né? Quando estamos nos aproximando de alguém que tanto gostamos, o coração acelera. Quando estamos perto de algo que nos agrada, as emoções fazem com que o nosso coração bata diferente. Quando estamos perto aí de uma cirurgia e verifica-se a pressão, verifica-se que a pressão o quê? Subiu. Suba aí lances e lances de escada. Você vai ver aí como o teu coração vai estar acelerado. Verifica a pressão lá embaixo e depois verifica a pressão lá em cima. Você vai ver que ela muda. Não precisa ser da área médica para perceber isso. Nós verificamos que há essa mudança. Então imagina quando estamos diante de uma circunstância, de uma situação e mais do que isso, diante de alguém tão especial como o Senhor Jesus. E João não perdeu aquela oportunidade. Jesus falou, alguém aqui vai me trair. Na cabeça dele, eu não, eu sei que eu sou amado, eu amo Ele demais. E como é bom pertencer a Ele. Saí muito cedo da minha casa para segui-lo, mas como está valendo a pena estar seguindo a Ele. A carência do pai e da mãe está sendo suprida aqui com Jesus. E o que eu mais preciso agora é de um colinho. E eu estou tendo o melhor que eu possa encontrar, que é do Senhor Jesus. Ah, amados, às vezes é assim que nós nos sentimos. Lembro-me do diácono José Carlos pregando aqui nesse púlpito, ele falando que às vezes é tão bom você na oração, como que percebendo o Senhor fazendo assim no seu cabelo, na sua cabeça. E que sensação gostosa essa, de poder perceber, não só o Senhor ouvindo a oração, mas interagindo conosco, nos tocando pela fé. Isso é maravilhoso, queridos. Poder perceber essa presença em nós, ao nosso lado. Isso nos constrange, nos leva a demonstrações de emoções, a demonstração de ações que não imaginávamos que poderíamos ser levados. Como é bom, às vezes, pensar no Senhor e entrarmos na sua presença e nos vermos sorrindo em lugares que deveríamos estar com um semblante sério. E estamos ali naquele lugar e começamos a sorrir, e às vezes os nossos olhos se enchem de lágrimas, às vezes nos vemos com os braços abertos. Por que eu estou assim? É a presença do Senhor. Como é bom em casa, você está lendo a palavra, você está orando, ou tão somente ouvindo louvores, e perceber que o ambiente muda. E tem que mudar, porque a presença do Senhor faz isso. Mudou a nossa direção, mudou as nossas vidas. E vai continuar promovendo mudança até a sua volta. E Jesus está aqui. E estava com seus discípulos. Eles estavam ali para celebrar a Páscoa. Mas naquela Páscoa Jesus separa aqueles dois elementos que bem conhecemos. E ele fala do seu corpo e do seu sangue, que seria por todos aqueles que viessem a crer. E esses todos estamos incluídos nele. E Jesus lá atrás, há aproximadamente 2000 anos, ele perdoou os meus e os seus pecados antes de serem praticados. Olha aqui, Senhor maravilhoso. Ele viu aquele dia em que tomava a sua decisão. Ele viu esse dia. E ele viu esse dia que estamos participando para a glória do seu nome. Ah, amados, 12 ali. Crentes com dúvida. Vamos voltar para Jerusalém para morrer com ele? Assim pensou Tomé. Pedro ali se achando mais forte.
mas se viu um fraco, porque disse, eu jamais te abandonarei, mas fraquejou, mas foi perdoado e continuou sendo amado. Cada discípulo com um pensamento, um desejo, uma intenção, mas algo em comum, o mesmo Senhor. E esse privilégio de João, de estar tão próximo do Senhor. Seja esse o meu, o teu desejo, dessa proximidade do Senhor, de estarmos sentindo como que encostado ao peito do Senhor Jesus, ao ombro do Senhor Jesus, e ali recebendo conforto, ali recebendo amor, que é o que Ele tem para nos oferecer nesta manhã. E a você que está nesse lugar, que é crente no Senhor Jesus, que está em comunhão com Jesus, em comunhão com a igreja, é batizado, você é convidado a se achegar a esta mesa. E juntos vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar o irmão Carlos e a irmã Valéria que vem à frente e possam nessa manhã estar distribuindo os elementos da ceia do Senhor aos irmãos. A você que ainda não é batizado, gere essa expectativa de muito em breve você poder estar juntamente conosco celebrando a ceia do Senhor. Mas a você que já é batizado, que é membro, que é crente no Senhor